Bom dia, pessoal. Essa aqui é a aula da playlist de gramática de língua japonesa. Aqui eu vou focar no N5, que também é o nível do JLPT. Vou colocar em letra maiúscula JLPT, que é a prova de proficiência de língua japonesa. Em inglês, Japanese Language Proficiency Test. Eu não manjo muito de inglês. Nessa aula a gente vai falar sobre os adjetivos do tipo i e os adjetivos do tipo na, também conhecido como i keiyoshi e na keiyoshi. Keiyoshi. Não foquem muito nessas palavras um pouco mais complexas, porque isso aqui é só questão de gramática. Não precisa aprender isso daqui. Isso daqui é só complemento para vocês terem uma anotação. Depois isso daqui vai começar a fazer sentido para vocês, mas é só uma questão gramatical. Bom, se a gente começar aqui com a primeira frase de exemplo, vou pular algumas linhas para começar a escrever para vocês, colocar aqui no teclado japonês. A gente tem Eiga wa omoshirokata desu. O filme estava interessante. A gente tem eiga, que é filme, e a gente tem a partícula wa. Eiga wa. Eiga é filme. A partícula wa, ela marca o tópico da frase. É mais como se fosse falando sobre o filme, botando o filme como tópico da frase. Então, eiga é o tópico da frase e a partícula wa fala. Esse cara é a parte mais importante da frase e o resto da frase está falando sobre a parte mais importante da frase. Então, falando sobre o filme, falando sobre o eiga, omoshirokata desu. Então, tudo que vem depois da frase é relacionado ao filme. Então, a partícula lá fala, marca o tópico da ação. E a gente tem omoshirokata desu. Omoshirokata desu. Vou lá mais algumas linhas. Piu, piu. Pronto. O omoshiro, esse daqui é o verbo, é o adjetivo omoshiroi. Omoshiroi significa interessante, legal, divertido. Ele tem um sentido muito mais não preciso porque é um sentimento. É algo que é interessante, legal, divertido, ponto. Não tem como eu traduzir um sentimento em uma única palavra se você... Não é concreto esse sentimento. E ele é um adjetivo do tipo i. Adjetivo do tipo i. Para adjetivos do tipo i, você tem lá o adjetivo tanana i. E ele vira tanana. No passado, ele vira tanana kata. Então, omoshiroi, interessante, divertido, legal. No japonês, os adjetivos eles são conjugados dependendo da forma da frase. Então, omoshiroi, divertido, omoshirokata. Omoshirokata foi divertido. Foi legal, foi interessante, era divertido, era legal, era interessante, tem esse sentido de estava no passado, aquilo foi e não está sendo agora. É assim que se conjuga o adjetivo. Você troca o i no final, coloca um kata. Omoshiroi, omoshirokata. É assim que funcionam adjetivos do tipo i. E a gente tem um desu aqui no final. Esse desu, ele tem um sentido de ser estar. Então, estar foi divertido, traduzindo de uma forma muito ruim mesmo. Porque esse desu é o verbo ser e estar, mas ele não é um verbo no japonês, ele deixa a frase formal, mas sem preocupação com isso. Estar foi divertido, só que em português a gente traduz direito como foi divertido. É a mesma coisa. Ó, omoshirokata foi divertido. Omoshirokata desu foi divertido. O desu, ele é só um complemento que deixa a frase formal, que deixa a frase bonitinha, perfeitinha do jeitinho dela. O filme estava interessante. E o tópico dessa frase aqui, do porquê eu trouxe ela, é para explicar para vocês como funcionam os adjetivos do tipo i. Então, já anotando tudo isso daqui, vamos para a explicação mais detalhada da gramática. Aqui entra a parte um pouquinho mais chata, mas que é bem interessante para quem quer aprender. Omoshiro
Omoshiroi, divertido. Na negativa, a gente tem omoshirokunai. Então, o adjetivo do tipo i, tananã, i. Na negativa, é tananã, kunai. Dá pra decorar isso com a kunai do Naruto, tá? Só de curiosidade, assim. Omoshiroi, divertido. Omoshirokunai não é divertido, não foi divertido. Então, a gente pode traduzir esse omoshirokunai como não interessante, não legal, não divertido. E é assim que fica conjugando o adjetivo do tipo i. Esse omoshirokunai, esse nai, ele é o verbo aru. Aru é o verbo estar, existir. E ele tem um sentido para... ele foca para coisas, objetos. Ele não pode falar que eu estou aqui porque eu sou uma pessoa, não sou objeto. Então, aru para seres não vivos. Dinheiro não vivo, computador. E o aru, na forma negativa, ele fica nai. Não estar, não existir. Eu não estou colocando tio no A porque eu estou com o teclado japonês e ele não tem acento. Então, esse omoshiro, você tira o i e coloca o ku. Omoshiroku, coloca nai. Esse omoshirokunai, ele pode também, você pode colocar ele como... assim, uma outra forma de escrever ele é você escrever o adjetivo e ao invés de kunai, você escreve ku arimasen. Ele é o verbo aru. O verbo aru na negativa ele fica nai, só que também tem a forma maço do verbo. O nai, ele é a mesma coisa que arimasen. Os dois significam não estar, não existir. Só que o arimasen, ele está na forma maço, que deixa a frase formal. Então, nai, informal. Arimasen, formal. É a única diferença. A forma maço deixa o adjetivo, o verbo, formal. É que nem o desu. O desu deixa o quê? Formal. Ponto. O desu não faz nada além de deixar formal. E fazer que é uma afirmação. Então, omoshiroku arimasen é a mesma coisa que omoshiroku nai. Esse igual não é igual mesmo, porque o adjetivo do tipo i aqui é uma afirmação, que ele é algo, e aqui fala que ele não é algo, mas dá pra gente entender que é assim que é conjugado. E agora, para ele ficar no passado e você falar que não foi divertido. A gente tem o quê? Eu falei que omoshiroi, divertido. Omoshirokata, foi divertido. Omoshiroi, divertido. Omoshirokunai, não é divertido. E agora falar que algo não foi divertido. Você mistura o passado, que é esse passado aqui. Passado. Você mistura ele com a negativa do adjetivo. Como é que fica? Nananã e você coloca o adjetivo na forma ku. Então, ta. Omoshiro, omoshiroku. Você coloca arimasen. É a mesma coisa desse daqui. Ele está no passado. Omoshiroi, omoshiroku, arimasen. Não é divertido. E você coloca o desu. Só que aí você conjuga o desu. O desu, ele também é conjugado. Quando você deixa o desu, que é o ser, é o no passado, ele fica deshita. Então, omoshiroku arimasen deshita é o passado. Passado negativo. Alguma coisa não foi o verbo, ou o adjetivo, quer dizer.
Então não foi divertido, não foi legal, não foi interessante. Isso aqui é uma questão muito mais de gramática, que às vezes enche o saco, mas é interessante a gente ressaltar isso. E a gente também tem o nai, né? Lembrando que o arimasen é a mesma coisa que o nai. Então, esse arimasen também pode ser colocado como tanana, omoshiroku ai kunai, a kunai lá que eu falei. Mas, lembrando que, vou colocar aqui para baixo, o nai, quando você coloca ele no passado, ele fica nakata. Nai não está, nakata não foi, não estava. Então, omoshiroku nai, omoshiroku nakata. Ele é traduzido como se fosse um adjetivo, porque é a mesma coisa do omoshiroi. Tirou i, colocou kata, colocou kata. Só que ele é um verbo. A questão é essa. Então, alguma coisa, konakata. Aqui é para adjetivos do tipo i, konakata. Não foi. Mesma coisa que o arimasen deshita. Isso aqui é uma questão muito mais de gramática. Lembrando que, só de relance, para vocês não cometerem esse erro, omoshiroi deshita tá errado gramaticalmente. Por quê? O omoshiroi é um adjetivo e ele tem que ser conjugado. Você não pode colocar deshita aqui no final. Ele tem que estar conjugado no passado. Então, omoshiroi deshita tá errado. Pelo amor de Deus, não faz isso. Você coloca o omoshiroi e você passa para o passado. Omoshiroi, omoshirokata. Tá no passado. Omoshiroi deshita tá errado. E também não cometer essa frase, esse erro aqui. Omoshiroi, omoshiroku nakata deshita. Bem, pessoal, isso daqui tá errado também. Por quê? Omoshiroi, divertido. Omoshiroku nakata. Não foi divertido. Esse nai, ele já tá no passado. Você não precisa colocar deshita, porque ele já tá no passado. Então, omoshiroku nakata. Tá certo. Se você coloca o deshita no final, não fica certo, porque já tem alguma coisa botando no passado, que é o nai. Isso também funciona para outros adjetivos do tipo, como oki. Oki é a mesma coisa, adjetivo do tipo i, chisai. Adjetivo do tipo i também, comi o i aqui. Atsui é um exemplo também. Samui, hayai. Tô colocando adjetivos aqui para você, vai que você nem sabe, conhece algum deles. Osoi, kitanai, que é sujo. Nagai, longo. Midikai. E eu vou botar aqui nado. Esse nado é tipo exemplos. Exemplos de adjetivos do tipo i, esse daqui. Ponto. Acabamos a frase, vamos para a próxima. Fiz uma bela bagunça, espero que vocês não tenham se perdido. E eu vou jogar aqui para baixo. Esse daqui também. Prontinho. Consato wa yokata desu. Concerto foi bom. Consato. Ele está em katakana porque a palavra vem do inglês, provavelmente, que é concert. Acho que escreve assim. Escreve assim mesmo. Que significa concerto. Não é concerto de carro, pelo amor de Deus. Você não vai me falar pra mim que é concerto de carro. Esse aqui não é o concerto de carro. O carro a gente conserta com S, concerto. Esse é o concerto de carro. O concerto com C é o concerto musical, que vocês devem ter noção do que é. É tipo um cara fica lá na plateia junto com os pianistas, todo o time dele musical, começa a tocar uma música muito bonita. Consato, lembrando é sa, tá em katakana, sato. Consato, não é conceito. O japonês ele tem essa mania de colocar preposições mais parecidas com o inglês, concert.
E a gente tem a partícula A, que marca o tópico da frase, falando sobre o concerto, que é o tópico principal da frase, yokata desu. Foi bom. A gente tem o adjetivo aqui, que é o i. I é bom. Ele é um adjetivo do tipo i, então i, só que ele é um adjetivo irregular. Literalmente, de todos os adjetivos que existem no japonês, esse é o único adjetivo diferente e que é traduzido diferente. Então, se vocês decoram ele, acabou. Aquela regra lá inteira que eu falei do adjetivo do tipo i, ele só não é aplicado por i, mas tudo bem. Porque se a gente falar i, a gente coloca ikunai para traduzir para não bom, não estaria certo, porque ficaria estranho. Então esse i no passado fica yokunai. Fica yoka. Pera, falei errado. Fica yokata. O i, ele vira yo, para facilitar na pronúncia e tudo. I vira yo para não confundir, não fazer nada do tipo e essas coisas. Yokata foi bom. Foi bom. E agora a gente tem o desu no final, que é a mesma coisa que eu expliquei para vocês. Foi bom, é bom, ele deixou a frase formal, bonitinha, certinha. Ele é um complemento, não tem tradução. Não existe algo equivalente no português. E desu, ele fica yokata desu. Na negativa, o i, ele fica yokunai. Esse é o kanji dele, mas eu não vou deixar em kanji. Yokunai, que é não bom. Não bom. Simplesmente não bom. Eu não sei porquê, ele deixou nessa fonte, é horrível, mas tudo bem. E esse i, a gente pode falar que ele na negativa, que esse yokunai, ele é igual a yoku arimasen. Aquela mesma história da arimasen. O yo, literalmente o i, você literalmente fala yoku, para a forma T dele, e coloca um verbo junto, que é o aru yoku arimasen. Lembrando que o nai, que está aqui, é o aru na forma negativa, e o arimasen é o mesmo verbo. Arimasen e nai é a mesma coisa. Então, yokunai e yoku arimasen são literalmente a mesma história. Vou até copiar aqui e colocar aqui, que até que fica mais fácil de entender. Yoku arimasen, que é igual a não bom. Mesma coisa. E a gente tem o yokata desu. Estava bom, tá no passado. Yokata. Yoku arimasen deshita. Aquela mesma história. Não estava bom. Que é a mesma coisa, esse yoku arimasen deshita é a mesma coisa do yoku nakata desu. Não estava bom, não foi bom, não estava bom, não foi bom. Mesma coisa. Lembrando que i deshita está errado, porque você conjuga o i para a forma do passado, que ele fica yokata. Lembrando que yokunai deshita está errado, totalmente errado. Você conjuga o adjetivo do tipo i para a forma nai, e você conjuga para o passado também. Então, yokunai, yokunakata. E yokunakata deshita está errado também, porque você não pode colocar o deshita aqui, porque ele já está no passado aqui. O deshita, ele deixa só mais, tipo, errado gramaticalmente. Já tem um adjetivo no passado, não precisa dele. Certo? Vamos para a próxima frase. Espero não esteja ficando confuso. E a aula vai ser longa sim, mas é uma questão de... É assim que funciona. Piu, 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 piu. Puxei para baixo. E eu vou jogar lá para baixo a última frase de exemplo. Watashi no heia wa kirei de wa arimasen. Meu quarto não está limpo. Watashi é a primeira palavra que vocês devem ter aprendido. Significa eu. Heia, quarto, cômodo. Tem esse sentido.
E a gente tem a partícula no. A partícula no indica posse. O que vem antes da partícula no é dona da palavra que vem seguinte dela. Então, quarto e eu. A partícula no dá a atribuição de que o quarto que está na frente da partícula é de posse minha. Então, a partícula no dá esse sentido. Ela fala de que algo é meu, algo pertence a mim. O quarto é meu. Então, o meu quarto, e a gente tem a partícula lá. Falando sobre o meu quarto, botando o meu quarto como tópico, eu tenho esse comentário aqui que está no final. Kirei. Kirei é bonito. Limpo. Lembrando que para os japoneses, bonito e limpo é a mesma coisa, porque quem está limpo é bonito e quem tá sujo não é bonito. Esse é o raciocínio. Por isso a cultura deles de limpeza. E por mais irônico que seja, kire termina com i. Só que ele é um adjetivo do tipo na, não do tipo i. Ele é uma exceção. E os adjetivos do tipo na, para você conjugar eles para a forma nai, você fala kire na alguma coisa. Então, kire na basho, um lugar bonito. Basho é lugar. Então, você dá a característica do bonito para esse lugar. Vou até colocar aqui, kire na basho. Então, o raciocínio é, você coloca uma partícula na para os adjetivos do tipo na, para falar que um lugar tem a característica de ser bonito. Esse é o ponto todo, é o ponto-chave do raciocínio. Mas você tem que tomar cuidado na conjugação dele. Então, kirei desu. Vou colocar o desu aqui. É bonito. Para ele ficar na negativa, você fala kirei de wa arimasen. Esse de wa, ele substitui a necessidade de complemento, de conexão. Ele literalmente conecta o arimasen com o kirei. Então, esse de wa arimasen é o não está bonito, não está limpo. E esse kirei de wa arimasen é a mesma coisa que kirei ja nai desu. Janai é o desu na forma negativa. Desu. Na negativa, o desu ele fica janai ou, não sei qual é. Eu vou dar um pulo, colocar uma vírgula, ou dewanai. Dewanai e janai. Se você perceber aqui, dewa arimasen parece o dewanai, porque é dewanai. E a gente tem o verbo nai, que foi conjugado para arimasen. Kire janai desu, não está bonito. Você literalmente coloca o kire e coloca o verbo no final dele. Alguma coisa não é isso, alguma coisa não é bonita, alguma coisa estava bonita, é nesse sentido. Para o passado, kire de wa arimasen deshita. Não foi, não estava bonito. Esse arimasen dá o sentido de não estar e o deshita dá o sentido de passado. Então não estava bonito. Kirei de wa arimasen deshita. E essa frase é a mesma coisa de kire janakata desu. O janai, quando você joga ele no passado, fica janakata. Mesma coisa. Kirei de wa arimasen deshita é a mesma coisa que kirei janakata desu. Certo? Agora, ressaltando aqui o que você não deve fazer, pelo amor de Deus. Kire ku nakata desu. Tá errado. Porque o kire não é um adjetivo do tipo i. Você não coloca kireku. Porque você não conjuga ele dessa forma. Kire é kire e ponto final. Então, ele certo, ele correto, ficaria janakata desu. Kire janakata desu. Você não conjuga esse i. Esse i, ele fica. Certo? Outro erro que você não pode fazer. Kire janakata deshita. O janakata já está no passado, então você não precisa de um deshita. Isso fica gramaticalmente correto.
Kirei janakata é a forma certa. Outros adjetivos do tipo i como exemplo que vocês podem pegar é o genki, que significa bem. Alguém tá bem, alguém tá tal. E genki na pessoa, alguém que na alguma coisa é uma pessoa bem. Genki é um exemplo. Suki, que é o gostar, é um exemplo do adjetivo do tipo na. Benri, simples, adjetivo do tipo na. Jozu, adjetivo do tipo na. Shizuka, silencioso. Jozu é quando alguém é bom em alguma coisa, ele é jozu. Que é alguém que é habilidoso em algo, ele é jozu. E nado, que é explicações, que é exemplos. Indo para a próxima frase, está aqui por acaso. Eu vou cortar essa frase daqui. E aqui embaixo, pessoal, eu coloquei alguns exercícios que aparecem no JLPT que seria interessante vocês fazerem como treino. Então, aqui a gente tem a primeira questão. Se vocês quiserem fazer, vocês já podem fazer. Vou parar o vídeo aqui. Aqui está a 3 e a 4, para vocês pararem o vídeo e fazerem. E aqui está a 5, para vocês pararem o vídeo e fazerem. Eu vou corrigir essas frases bem aqui agora. Então vamos lá. Watashi wa niku nani nani arimasen. O objetivo dessa daqui é vocês saberem o que está escrito aqui com o arimasen. E aí o que a gente tem aqui? A gente tem a alternativa A, sukiku. Alternativa B, suki. Alternativa C, suki de wa. Então essa frase, traduzindo ela fica: eu não gosto. Eu esqueci que não tem acento. De carne. Barulho do carro, incrível. Logo quando estou gravando. Watashi wa niku wa nani nani arimasen. Eu não gosto de carne. Lembrando que a gente tem aqui o adjetivo suki. Suki é um adjetivo do tipo na. Então entra naquela regra do kire. O kire desu é bonito. Kire de wa arimasen não é bonito. O suki eu já tinha colocado aqui. Aqui entra uma questão mais de você se lembrar. E essa frase aqui eu não coloquei no vídeo, porque é um verbo. Acabei percebendo isso, e a gente está falando sobre adjetivos. Kirei de wa arimasen. Então, o certo aqui é vocês escreverem a alternativa C. Suki de wa arimasen. Porque por arimasen fica conectado com o suki. Eu estou colocando em japonês aqui o teclado, é incrível. Suki. Vocês colocam de wa para conectar arimasen. Eu não gosto de carne. Alternativa correta, letra C. Questão número 2. Watashi no ie wa, vou colocar aqui para baixo. Pronto. Viu? Watashi no ie wa nani nani arimasen. Aqui a gente pode traduzir como: a minha casa não é grande. É que eu tô sem o teclado japonês para colocar um tio nesse e, mas relevem, por favor. Watashi, eu. Watashi no ie. Ie é casa. Então, falando sobre minha casa, casa de eu, partícula A. Falando sobre minha casa, nani nani arimasen, não é grande. A gente tem o adjetivo oki. Oki, ele é um adjetivo do tipo i. E como a gente aprendeu sobre adjetivos do tipo i lá numa das primeiras frases, isso mesmo, adjetivo do tipo i, ele no passado fica kunai, que é a mesma coisa que ku arimasen. Então, aquela frase lá embaixo, desce, ele fica watashi no ie wa okiku arimasen. A minha casa não é grande. Então, a alternativa certa dessa pergunta é o número C. Número C é a alternativa C. Okiku arimasen.
Okiku arimasen. Você coloca o adjetivo na forma T, é o nome da forma, por mais que esteja um Ku aqui, não tem um T. Okiku arimasen. Próximo exercício, a gente tem número 3 aqui. Vou jogar mais para baixo o número 4, perfeito. Mais para baixo ainda, tá. Testo, do shita ka? E aí alguém falou nani 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 nani. Ah, pronto. Então, a frase aqui pode ser traduzida como como foi o teste? Teste. E a pessoa falou alguma coisa que pelas alternativas dá para perceber que ela falou que não foi bom, não foi bem. Então, testo. Teste, vem do inglês test, literalmente. Não é um falso... Eu não sei qual o nome. Quando uma palavra é parecida em português, não é um falso cognato, eu acho que é a palavra. Do shitaka. Esse do, ele dá o sentido de como. E esse shita, ele é o suru. Suru é fazer. Suru, fazer. No passado, shita, foi. Então, como fez o teste? Como foi o teste? Falar do shita ka é qualquer coisa, significa como foi algo. E aí fica como pergunta. Então, vou colocar um ponto de interrogação aqui. Tá? E a gente tem as alternativas. Alternativa A, yoku nai deshita. Alternativa B, yoku nakata desu. Alternativa C, yoku arimasen desu. Alternativa D, yoku nakata deshita. É uma agonia falar gramaticalmente errado às vezes. E a alternativa certa dessa pergunta aqui, pegando o gabarito, é a alternativa D, yoku nakata deshita. Zoeira, tô zoando. Ai, vai que vocês acreditam. A alternativa certa aqui é a alternativa B, yoku nakata desu. Yoku nakata desu. Por quê? A gente tem o adjetivo i. Lembrando o adjetivo i? No passado, ele vira yokata. E agora, no passado negativo, fica yoku nakata. E lembrando que o desu é só um complemento besta para você colocar aqui. Então fica yoku nakata desu. Pronto. Bom, foi bom, não foi bom. Então você coloca aqui testo do shita ka? Yoku nakata desu. Não foi bom. Certo? Próxima questão. Aqui é uma questão muito comum, tipo, é bem diferente das outras que a gente fez aqui, a 1, a 2, a 3, mas é uma questão comum de cair na prova do JLPT, que é você ter uma frase e você ter que completar esses espacinhos. Então eu vou explicar como funciona a questão, vai que você não tenha feito ainda e esteja esperando eu falar sobre o vídeo. Você tem uma alternativa aqui e todas as alternativas aqui embaixo, elas ficam nesses espaços. Então você tem que montar a frase aqui para ficar gramaticalmente correta, de acordo com o contexto e a frase em si. Então aqui é um número, esse espaço é outro número, esse espaço é outro número e esse espaço é outro número. E esse espaço que eu coloquei o parênteses é a resposta que eu quero que você marque. Então você pode até não saber qual número colocar aqui, qual número colocar aqui, qual número colocar aqui. Mas se você sabe qual número tem que ficar aqui, você já marca a resposta certa. É literalmente assim que se faz esse exercício. Então, para mostrar aqui, Kore, oishii desu yo. Tabete kudasai. Sumimasen. Watashi wa nani 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 arimasen. Então, traduzindo essa frase, fica isso. Acho que eu coloquei o caps lock. Coloquei o caps lock. Isso. É gostoso, viu? Gostoso, viu? Coma. Kore. Isso. E ele tem uma vírgula. Essa vírgula aqui, tipo, se você falar kore, coloca uma vírgula, é a mesma coisa do que kore wa. Então, falando sobre isso, mas você colocou uma vírgula. Então, kore. Isso. Falando sobre isso, kore. Eu não preciso nem falar a partícula wa. Essa vírgula já dá o sentido da partícula wa em si. Oishii desu yo.
Oishi, gostoso. Adjetivo do tipo i. Oishi desu yo. É gostoso, viu? Esse yo é bem comum, você já deve ter ouvido muito em animes e tudo. Tem o sentido de você falar, isso é gostoso, viu? Eu tô falando, ó, isso daqui é gostoso. Ele tem o sentido de falar que é novidade pra pessoa. Então, isso é gostoso. Viu? Em português a gente coloca como esse viu aqui. É uma boa tradução, mas é você apontando pra pessoa e falando algo que talvez ela não saiba, mas você afirmando com certeza. Ó, isso daqui é gostoso, viu? Ô filho, lá fora é perigoso, viu? Esse sentido mais tipo, presta atenção no que eu tô falando. E aí a gente tem um ponto final que acabou a frase aqui. Tabete kudasai. A gente tem um verbo na forma te kudasai. Taberu é o verbo comer. A comer. A comer, perfeito. Taberu na forma te fica tabete. Eu não vou entrar aqui em questão de verbo, só vou explicar para vocês. Taberu, comer, tabete é um coma. Você está dando uma ordem. Coma, tabete, coma. Mas para ficar bem mais formal, você bota o kudasai. Kudasai às vezes era traduzido como por favor pelas pessoas por causa de um meme que é o do Yamete Kudasai. Só que Yamete já é para. Yamete Kudasai fica formal a frase. Então, taberu, coma. E o tabete kudasai, coma. Mesma coisa. A diferença é básica. Um é formal. Esse aqui é formal. Formal. Ah, meu Deus, formal. E esse aqui, informal. Lembrando que quando eu falo que algo é informal e outra coisa é formal, tenha em mente que informal não é o sentido de tipo informal e tudo bem. É um sentido muito mais de pode parecer grosseiro se você fala isso para uma pessoa idosa. Uma pessoa que tem muito mais experiência de vida, se você fala de forma informal com essa pessoa e ela é um completo desconhecido para você, não pode sair muito legal e ela pode te dar uma bengalada na sua cabeça. Então, taberu, comer, tabete kudasai, coma. Então a gente percebe que a frase ela tá formal. E a gente tem o sumimasen. Sumimasen é traduzido como desculpe, peço perdão. A pessoa pediu perdão e ela explicou o motivo do porquê ela pediu perdão, de porquê ela não vai comer. Se ela falou sumimasen, é porque ela não vai comer aquilo que o cara pediu para ela comer. Então, desculpe, eu. E a gente tem aqui a frase. Usando aqui essas letras aqui, sakana é peixe. Suki de wa arimasen. Ok. Eu não gosto de peixe. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem sumimasen, desculpe. Watashi wa, watashi, eu. Watashi wa, falando sobre eu. E a gente tem os 4 tópicos ação, arimasen. O adjetivo daqui é o ski. Ski, como eu mostrei lá atrás. Cadê o ski aqui? Achei. Ski, adjetivo do tipo na. Então, você coloca kire de wa arimasen. Mesmo sentido daqui. Então, sumimasen. Watashi wa nani 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 arimasen. Eu coloquei aqui como número 4, mas na teoria essa aqui é o número 3, tá, pessoal? Espero que vocês não se importem muito. Corretamente, para a gente falar essa frase aqui, a gente escreveria algo como... Vou apagar aqui, para vocês terem uma noção. Watashi wa, eu, falando sobre mim. Sakana. Sakana é peixe, tá? Sakana é peixe. Vou botar aqui um pouco mais longe, para ficar melhor. A primeira coisa aqui que a gente tem que colocar é o substantivo. Porque a gente vai falar que o substantivo sakana, o wa. A gente tem o watashi wa, sakana wa. Por que a gente tem isso? É porque se a gente fala watashi wa,
a gente bota como tópico da frase eu. Falando sobre mim, tudo isso é sobre mim. E quando eu falo sakana wa, eu tô falando que, falando sobre peixe, tudo isso daqui. Então tem um tópico principal da frase falando sobre eu, tudo isso da frase. E falando sobre peixe, o resto da frase é sobre peixe. Então eu tenho dois tópicos da frase. Eu coloquei eu como tópico da frase e eu coloquei peixe como tópico da frase. Temos dois tópicos da frase e isso está certo. A questão aqui é, o peixe, ele é menos importante do que eu. Eu coloquei eu como coisa mais importante que o peixe. Então, falando sobre eu, peixe, falando sobre peixe agora, não gosto. Então, eu, peixe, não gostar. Sakana wa. Então, literalmente, é o número 4 primeiro, depois o número 1. Deixa aqui, foi mal, peraí. Suki de wa arimasen. É, realmente, agora sim tá certo. Eu peço perdão pelo erro, pessoal. Suki de wa arimasen. Eu não gosto de peixe. O ski eu coloquei com parênteses, então se você marcar a alternativa, seria o número 3. Aqui, a alternativa certa da questão. Então, na teoria, a questão lá dos espaços que eu coloquei assim, que eu até dei um espacinho tudo, coloquei um parênteses aqui, esse tipo de formato que eu fiz, vocês peguem o raciocínio que vocês podem fazer a mesma coisa assim, ó. Sakana é o primeiro, então 4, traço. Wa, 1, traço. Suki, 3, traço, 2. E a resposta é o número 3, que é onde ele marcou que a gente queria a questão. Próxima e última questão, que é o número 4, por mais que seja marcado 5, eu anulei a frase lá atrás, por um erro mais de gravação e tudo, peço perdão. Eu vou jogar aqui para cima. E perfeito. Número 4. Segue o mesmo raciocínio. Tanaka. Aqui é o nome de alguém. Tanaka e botou esse conchetes aqui, que é meio estranho, que é o conjetivo japonês. Quando a gente coloca uma frase em conchete, blá, 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 e fecha com conchete, isso daqui é a fala de alguém. Então, isso daqui é a fala de alguém, isso daqui é a fala de alguém, e o que está fora do conchete é a marcação de quem está falando. Tanaka falou isso daqui inteiro. Opa, meu mouse é meio zoado. E Arin falou isso daqui inteiro. Então, Rin-san wa guitar ga jouzu desu ne. Piano mo dekimasu ka? Hai, demo piano nani 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 desu. Tanaka, Rin-san wa, falando sobre a Rin-san. Então, Rin-san wa, Rin é o nome da pessoa, senhora Rin. A senhora Rin é. Falando sobre a senhora Rin, que é a partícula, wa marca o tópico da ação, o tópico da frase inteira. Guitar, guitar, ela tem guitar tem o sentido de guitar, não, guitar, ok. Guitarra, violão, vem do inglês guitar. Guitarra, a gente tem a partícula H. A partícula H indica o sujeito da ação. Então, o sujeito da ação, jouzu desu ne. Jouzu, ele significa hábil, bom em algo. Alguém é perito. Perito é uma bela tradução, vai. Então a gente tem a partícula H aqui, que marca o sujeito da ação. Jouzu desu. É perito, é bom. Então, se eu for traduzir aqui, viu? Tanaka. Vou colocar um traço aqui. Arin-san. Eu vou colocar uma fonte melhor aqui. Pronto. Arin-san é boa em guitarra. Vou escrever assim. E vou colocar um ponto final. Ponto. Prontinho. Jouzu é perito. Jouzu desu.
é perito. Só que a gente tem a partícula H aqui porque quem é jozu em algo? A guitarra. Arin-san, falando sobre Arin-san, boa em guitarra. A gente usa a partícula H nesse caso aqui. Não é a partícula O, porque a guitarra não sofre a ação de ser boa. Quem é boa com a guitarra. Então a guitarra é hábil. Por mais estranho que seja essa tradução. A guitarra é hábil e a gente usa a partícula H. E a gente tem o desu ne. Esse ne no final, desu ne, vou escrever assim, desu ne, dá o sentido de não é? Ah, é essa fonte aqui. É, não é? E coloca uma pergunta. Então ele está confirmando, você é boa e toca guitarra, não é? Ele perguntou, ele jogou bola, falou, sim, você é boa em tocar guitarra, não é? É uma perguntinha besta. Esse ne é a mesma coisa que o né do português, do não é do português. Piano. Piano, piano, não é um falso cognato. Piano mo dekimasu ka? Esse mo dá o sentido de também. Por quê? Por que a gente usou também aqui? Então, você também sabe piano? A fonte é horrível mesmo. É incrível, cara. A gente falou que ela é boa em tocar guitarra. E a partícula mo significa que ela sabe tocar mais uma coisa. Então você também sabe tocar piano. Assim, a gente falou de guitarra, mas você também sabe piano. E a gente tem o verbo dekiru. Vou colocar aqui para não subir tanto. Dekiru é o conseguir, ser capaz. Se você pergunta para alguém se a pessoa sabe japonês, você fala Nihongo wa dekimasu ka? Dekiru, na forma massa, é dekimasu. Dekimasu é a forma massa do dekiru, só fica mais formal, aquela coisa. E a gente tem o ka no final, que indica a pergunta. Você sabe piano? E esse ka, ele tem o sentido do ponto de interrogação que a gente usa no português. E a Arin-san responde, Hai. Hai? Sim. Ponto. Hai. Demo, vírgula. Esse demo, ele dá o sentido de mas. Demo, mas, vírgula. Mas, piano, nani, desu. Então, o piano, ela colocou aqui, uma frase aqui, desu. Então, ele perguntou, ela falou, você é boa em tocar guitarra, né? Você também sabe tocar piano? E a Arin respondeu, sim. Ponto final. Mas e olhando as alternativas, dá pra perceber que ela fala que ela não é tão boa em piano. Desculpa pela essa fonte, pessoal. Então o que a gente tem aqui é 4 espaços que a gente vai usar para essas alternativas. Corretamente falando, a alternativa que entra nesse espaço aqui é a alternativa número 3, que é o já. Como é que fica a frase? Vou apagar aqui. Piano wa. Falando sobre o piano. Piano wa. Falando sobre o piano. A gente tem que botar o piano como tópico da frase. Então a resposta, primeiro número é o número 1. Piano wa. E a gente tem o jozu. A gente tem que colocar o jozu aqui, porque o piano, ele é bom. O piano que se torna hábil, perito em ser feito algo. Então a próxima questão, próximo número, que a gente coloca é o número 2. E aqui entra a alternativa que eu falei, que é o 3 e o 4. Lembrando que jozu janai desu. É o que eu expliquei para vocês, que o jozu, ele é um adjetivo do tipo na. Então, para algo que não é bom, kere janai. Então, não é bom. Desu é o janai, dewanai. Então, piano wa jozu janai desu. Não é boa em piano. Alternativa certa, número 3. E essa é a aula de hoje, pessoal. As aulas que eu fico fazendo são longas desse jeito e eu espero que
para quem gosta de aulas longas, de conteúdo mesmo para aprender, essas aulas são muito importantes, mas para quem não gosta de aula longa, não tem como você gostar dessas aulas que eu estou fazendo. De qualquer forma, espero que tenha gostado e meu canal é pequeno, então se vocês mandarem perguntas, eu obviamente vou responder as perguntas que vocês mandarem para mim. De qualquer jeito, muito obrigado por assistir o vídeo, por assistirem o vídeo. Dogo mite boku no doga o mite kurete arigato e sayonara minna.